Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Quando o noivo for tirado, os amigos do noivo jejuarão. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Santa Missa, através da Rádio Liberdade FM, você que medita conosco a Palavra de Deus através do nosso canal no YouTube, sobretudo você que tem vivido conosco o Retiro Quaresmal Café com Teresa, vocês aqui presentes na capela da Sagrada Família da Casa de Nazaré, reunidos estamos na manhã desta sexta-feira, depois das cinzas, hoje 20 de fevereiro, quando a Igreja nos convida a celebrar a memória dos santos pastorinhos de Fátima, São Francisco e Santa Jacinta Marto, que juntamente com a serva de Deus, Irmã Lúcia de Jesus, viram a Virgem em Fátima. E é muito propício que justamente hoje, sexta-feira, dia em que nós somos chamados a viver a penitência, a abstinência de carne, nos unindo assim à paixão do Senhor, celebrar neste dia a memória desses dois santos, duas crianças que tiveram a graça, mas também a responsabilidade de verem a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, na cova da Iria, em Fátima, Portugal. Tem muito motivo celebrarmos essa memória, sobretudo neste ano do centenário da nossa Diocese de Linz. Estamos nos preparando para celebrarmos esta grande festa no próximo mês de junho, e a nossa Diocese foi consagrada ao Coração Imaculado de Maria, e a imagem do Coração Imaculado de Maria está percorrendo, peregrinando as paróquias, as comunidades da nossa Diocese de Linz, assim como passou por aqui. E justamente a imagem escolhida para a peregrinação do Imaculado Coração de Maria é a manifestação do Coração Imaculado de Maria nas aparições de Fátima, que realmente, na história da Igreja, foram as aparições que estouraram a devoção ao Imaculado Coração de Maria, sobretudo com a prática dos primeiros sábados do mês, pedidos por Nossa Senhora aos pastorinhos, em desagravo, em reparação das ofensas feitas ao seu coração imaculado de mãe. E São Francisco e Santa Jacinta Marto, eu gosto de chamá-los de os santos inventores de penitência. Nós que estamos acostumados com tantas penitências, fazemos, embora muita gente com o pensamento moderno até demais já arriscou a penitência da sua vida, como se isso fosse coisa ultrapassada, mas não é. A palavra de Deus não muda, e é a Sagrada Escritura que nos convida, que nos exorta a viver em penitência. Nós, acostumados a tantas penitências formais, descobrimos em Santa Jacinta e em São Francisco Marto um amor tão profundo por Jesus e Maria, um desejo tão grande da conversão dos pecadores, que eles, crianças e ambos doentinhos,
não podendo fazer grandes penitências, faziam com grande amor as penitências mais simples do dia a dia. Por um exemplo, dormir sem o travesseiro, porque era incômodo, permanecer um pouco mais com sede, enquanto se olha o copo d'água, e oferecer essa privação por amor a Deus e pela conversão dos pecadores. Dentro da possibilidade daquelas duas crianças, fizeram de maneira gigantesca as coisas tão simples, que aos olhos dos homens não é nada, mas aos olhos de Deus tem muito valor, como por exemplo, a gota d'água do cálice da missa. Eu acho muito engraçado que nós, que vivemos muitas vezes só de aparência, a gente só lembra do que é grande, e acha que é só o que é grande é que importa e que vale a pena. Quando alguém nos pergunta o que é preciso para celebrar a missa, e alguém movido de muito bom desejo vai dizer, olha, que haja um padre validamente ordenado e que tenha hóstia e vinho, e ponto. Quase ninguém lembra hóstia, vinho e ao menos uma gota d'água. Sem aquela gota d'água, nós não celebramos o santo sacrifício da missa. Mas o que nos chama a atenção, a quantidade do vinho, o formato da hóstia, mas aquela gota d'água tão despercebida é tão necessária e indispensável quanto aquela quantidade de vinho. Posso pegar um cálice que caiba 2 litros de vinho para celebrar a missa. Sem uma gota d'água eu não posso celebrar aquela missa. Mas e os 2 litros de vinho, padre? Sem a gota d'água não há missa. Percebe onde eu quero chegar com isso? Nós muitas vezes achamos que é nas coisas grandes que nós fazemos, nas grandes obras que nós realizamos, que nós vamos fazer o bem ao mundo, que vamos agradar a Deus, quando na verdade os santos, sobretudo os santos que são crianças, nos ensinam que se depositarmos um amor imenso numa humilde gota d'água, aquela gota d'água fará a diferença no mundo. Aquela penitência pequena que nós fazemos no nosso dia a dia, aquela que ninguém vê, aquela que ninguém vê, aquela que nem quem mora com você percebe que você está fazendo, tão despercebida, aquela penitência oferecida por amor a Deus pode mudar o curso da história do mundo. E isso só é possível se nós de fato amamos a Cristo. A Virgem em Fátima pergunta aos 3 pastorinhos: quereis oferecer-vos a Deus pela conversão dos pecadores? E aquelas crianças humildes, simples, que estavam sendo formadas na santidade pela própria Mãe de Deus, olha que honra, ter como catequista a Mãe de Deus, ter como catequista a Mãe de Deus. A Virgem pergunta: vocês querem se oferecer em sacrifício? Quantas vezes Deus nos pede coisas, quantas vezes a igreja nos pede coisas, e nós dizemos: quem sou eu para poder fazer isso que Deus me pede? Quem sou eu para fazer isso que a igreja me pede? Como nos falta a fé dos pastorinhos, como nos falta o amor por Deus e pelos pecadores que tiveram os pastorinhos, porque aquelas crianças, com uma instrução básica, crianças, olharam para aquela bela senhora vestida de branco, sobre aquele pé de azinheira, e disseram a ela: sim, nós queremos. A Virgem Maria, como boa catequista, não esconde deles o valor que isso tem.
Os corações de Jesus e Maria estão atentos às vossas súplicas, mas ela também não esconde os riscos de oferecer-se a Deus. A Virgem Maria dirá aos pastorinhos: vocês sofrerão muito, mas o meu coração será o vosso refúgio. Olha que coisa boa! Quando nós nos ofertamos em sacrifício a Deus, quando nós oferecemos a penitência mais simples da nossa vida, mais motivada, carregada por esse amor a Deus e pela salvação das almas, nós com certeza sofreremos muito, porque nós vivemos num mundo que deu as costas para Deus. Mas ter como refúgio o coração da Mãe de Deus, isso vale a pena qualquer martírio, isso vale a pena qualquer sacrifício. E o que vai nos fazer levar uma vida de sacrifício é justamente a capacidade de amar aquele que é o esposo da nossa alma, Jesus Cristo, amar aquele que nos chama de amigos. Olha o que ele diz: quando o noivo for tirado, os amigos do noivo jejuarão. Por que nós fazemos abstinência de carne nas sextas-feiras do ano, a não ser que essa sexta-feira caia numa solenidade litúrgica? Porque aquela sexta-feira santa bendita, em que Cristo nosso Senhor, o divino esposo, foi arrancado, foi crucificado, aquela sexta-feira santa, ela manchou de sangue todas as sextas-feiras do ano. E nós, se de fato somos amigos do noivo que é Jesus, e ele nos considera amigos, nós não deveríamos recusar a ele um sacrifício tão pequeno desse. Santo Inácio de Loyola, ele coloca nos exercícios espirituais a gente diante do crucifixo e manda que a gente se faça 3 perguntas, e é com elas que eu termino a homilia de hoje. As 3 perguntas que Santo Inácio propõe: diante de uma imagem de Jesus crucificado, olhar para ele, reconhecer a entrega dele por minha causa, ele que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo, ele, o santo e justo por excelência, morrendo em favor dos pecadores, olhar para ele crucificado. E a primeira pergunta: o que é que eu já fiz por Cristo? Segunda pergunta: o que é que eu estou fazendo por Cristo agora? Mas também assumir um propósito: o que é que eu posso fazer por Cristo a partir de hoje? O que fiz, o que faço e o que farei por Cristo. Ele é o nosso noivo, ele é o nosso esposo, a igreja é a esposa do Cordeiro, é ele o Cordeiro de Deus, é ele o esposo, é ele o noivo que na cruz casou com a gente. E não apenas é nosso esposo, o esposo da nossa alma, mas ele nos chama de amigos. Nos chama de amigos. Será que aquilo que fiz, aquilo que faço e aquilo que farei por Cristo, eu farei porque sou amigo dele? Não nas grandes coisas apenas, mas reconhecendo o grande valor que tem nas pequenas coisas, como aprenderam e viveram os santos pastorinhos. Que eles intercedam por nós, e a Virgem Maria, que ofereceu o seu imaculado coração como refúgio aos pastorinhos, que ela também nos ofereça esse coração de mãe como refúgio, para que, sobretudo, nas horas difíceis, nas provações e nas tentações, nós possamos agir como amigos fiéis
daquele que é o amigo fiel, que tendo nos amado, amou-nos até o fim. Jesus, manso e humilde de coração,